Fala galera, beleza? E aí? Vamos falar hoje rapidamente de uma parada bem legal, acho que vocês vão gostar, que é sobre a posição dos amortecedores, né? Então, a posição dos bichinhos aqui. Deixa eu ver se a câmera podia ficar um pouquinho mais baixa aí. Ó que legal. Então, posição desses caras aqui, tanto aqui, né, na torre, quanto lá embaixo. Na verdade, o que interessa mais é a angulação. Quanto mais para fora, mais pressão lateral você consegue ter, né? Então vamos falar da frente, né? Vai ser um vídeo rápido, né? Espero que vocês gostem aí, que seja rápido. Então, vamos falar um pouco dessa posição. Então, quanto mais elevado ele tiver, mais para fora, né, ou mais em pé, né, ele tiver, mais reação o carro tem, ou seja, ele fica mais agressivo, tá? A entrada de curva dele fica mais rápido, o carro vai ficar um pouco mais agressivo, ele entra mais na curva, tá? Então, quando essas posições desses amortecedores estão em cima, aqui, né, para fora, ou aqui tá para dentro, né, o carro tende a fazer ter essa reação mais agressiva, tá? O carro fica mais agressivo, entrada de curva mais rápido, e geralmente é bom quando, né? Geralmente é bom quando você tem bastante grip, quando você tem muito grip na pista, e quando é uma pista mais técnica, não seja uma pista muito aberta, né? Então aí você precisa de mais rapidez na entrada de curva, você precisa que o carro seja um pouco mais agressivo, você pode levantar aqui e ele vai ficar mais agressivo, tá? E além disso, o que acontece? O carro vai tender, quando você puxa para fora, né, quando ele fica um pouco mais em pé, ele tende a rolar mais, tá? Ou seja, nas curvas, né, virou, ele tende a rolar mais, o peso tende a transferir mais peso para aquela determinado local, né? Se eu virei para a esquerda, ele vai transferir mais peso para a direita, ele tende a rolar mais. Por quê? Ele tem menos pressão lateral, né? Porque quando o amortecedor está bem deitado, ele consegue ter mais pressão lateral e rola menos o carro, né? Então é isso também. E outra coisa que acontece também o teu amortecimento o carro fica mais duro. Vocês podem perceber isso, vocês faz assim, coloca tudo deitado, depois você coloca tudo em pé. O mesmo amortecedor, sem mudar óleo, sem mudar nada. Você vai ver que o carro fica, ele fica mais duro mesmo, né? O amortecimento dele fica mais duro, tá? Então, a frente é basicamente para isso, né? E quando você está com ele em pé. E quando você deita ele, né, quando ele fica mais angulado, né, ele fica mais deitado, é o oposto do que eu falei, né? Quando você deita ele, ele tende a ter um amortecimento mais tranquilo, mais macio, né? Ele tende a ter entradas de curva não tão agressivas, ele perde a agressividade de entrada de curva, né? E inicialmente também ele tende a fazer mais tranquilo a entrada, o início de entrada de curva ele faz de forma mais tranquila, né? E uma coisa interessante que é bom falar quando você está com ele mais deitado, como ele está mais macio, o amortecimento fica mais macio, ele tende a ser melhor em buracos, tá? Ele tende a ser mais estável e melhor em buraco. Então, quando você deita ele tende a ter esse tipo de coisa. Ele rola menos, tende a ser mais estável, em buraco ele ser um pouco melhor. Então, quando é que você vai usar? Quando está mais em pé e quando mais deitado. Mais deitado quando você tem menos grip e você tem pista que tenha muito buraco. Então, você deita ele. Se você tem muito grip e a pista mais smooth, mais tranquila e for uma pista técnica, você vai subir o amortecedor. Tanto embaixo quanto em cima. Vai oferecer basicamente a angulação que faz esse tipo de
de coisa. Geralmente eu ando com os de fora, mas aqui eu estou colocando sempre no meio. Você vê que a galera Pro geralmente anda no meio, eles fazem pequenas modificações, mas nunca botam tudo para cima ou tudo para baixo, né? Talvez isso aqui é um ajuste fino que você pode mexer dependendo do que você precisa, tá? Para ganhar um ponto, talvez, né? E atrás, né? O que a gente vai ter atrás? São posições bem parecidas, né? A gente vai ter... atrás a gente vai ter as mesmas configurações. Quanto mais deitado for, né? Você vai ter uma suspensão. Então, falando deitado, né? Quanto mais deitado, você vai ter um amortecimento mais tranquilo, mais macio, né? Você vai ter menos resposta de direção, porque como ele é mais macio, ele acaba ganhando tração, né? Se ele ganha tração, ele fica menos agressivo, ele está tracionado, né? Então, quando ele está mais deitado, ele tende a ter mais tração. Não, você pode fazer o setup do carro para ter tração, sendo que o teu amortecedor está mais inclinado, mais upright, né? Mais inclinado, menos inclinado, né? Mas quando você deita ele tende a fazer esse tipo de coisa, tá? Mais estável, então ele está deitado, ele mais estável em buracos, né? Que ele vai ter um amortecimento mais macio e consequentemente ele consegue copiar melhor os buracos, né? Ele consegue passar melhor nos buracos. Se ele for muito duro, ele vai dar aquela pancadão no buraco, pode ser que quique, né? E esse tipo de coisa. Então, seria melhor nessas ocasiões, né? E quando você coloca ele para menos angulado, né? Ou seja, na posição mais vertical, né? Acontece a mesma coisa para frente. Ele fica mais duro, o amortecimento traseiro fica mais duro, mais resposta de curva, ou seja, a entrada de curva ele vai responder mais rápido, né? Ele fica mais agressivo, né? E consequentemente ele fica menos estável em buraco e tal. Então é muito parecido a frente e a traseira, consequentemente com essas características, né? Então quando é que você vai usar mais elevado? Quando você tem uma pista com mais gripe, com um pouco buraco, né? Você consegue ter uma performance legal, que você vai rolar um pouco mais o carro, né? Mas você consegue ter uma performance legal em relação à rapidez, entrada de curva, você consegue entrar mais rápido e tal. Então, meio que mensurar esse tipo de coisa, né? Mensurando você consegue, não botando... eu sou muito de tentar achar o equilíbrio, tenho até um vídeo sobre equilíbrio, então, achar o equilíbrio do carro é importante, né? Então eu começo sempre no meio. Independente da pista, é lógico que a gente já tem o setup que a gente já mais basicamente sabe, e é um ajuste fino. Então você consegue, cara, eu preciso de um pouquinho mais de tração na traseira, ele está muito agressivo, a traseira saindo muito rápido, aí você pode descer um pouco, né? Que ele vai tender a ter um amortecimento mais tranquilo, ganhar um pouco de tração e ser menos agressivo. Então pensa nessas situações. Então quanto mais para cima, mais agressivo ele vai ficar. Quanto mais deitado, menos agressivo ele vai ficar. Então, menos entrada de curva também. Então lembra do equilíbrio, não é sair botando tudo para um lado ou para o outro, tá? Beleza, gente? É isso. Eu acredito que eu cobri tudo, né? Estou mexendo um pouquinho na câmera para aparecer aqui, né? E acredito que eu consegui cobrir, né? Mas é basicamente isso, não tem muito mistério não, mas é um tuning legal de fazer, né? Quando você precisa mexer coisa rápida, dá para mexer rapidamente aqui e mudar já o comportamento um pouco do carro, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, é isso aí, vamos pro próximo, vamos meter o conteúdo. Por favor, subscribe lá, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho,
dá um joinha que é sempre bom pra gente aí, né? Compartilhar o joinha também é legal pra caramba. Eu espero que vocês continuem acompanhando aí meus vídeos, beleza? Valeu, galera, grande abraço!